Bom dia a todas, bom dia a todos, saudações. Eu quero agradecer ao nosso presidente da Amunis pelo convite, é um prazer imenso estar neste evento com vocês. Eu quero parabenizar a todos vocês pela vitória, pela eleição de cada um. O voto e as urnas são uma expressão soberana da vontade do povo. Então, com eles a gente não discute. Com eles a gente respeita e trata de construir todo uma harmonia institucional entre os poderes, entre os diversos entes subnacionais, com a União, para poder construir um ciclo na história de cada município de entregas de garantia de direitos. Eu estou sozinho aqui no palco, então já vou tirar aqui a máscara, só um segundinho. Melhor. 4 anos como um ciclo de garantia de direitos de entregas e que possa, de fato, modificar a vida do povo e da sua comunidade. Eu sempre digo que ser gestor municipal é muito melhor do que ser gestor estadual ou federal. O gestor municipal, ele decide hoje, em 15, 20 dias, ele já consegue concatenar diversos atores no município e começa a operar as diversas políticas. Na gestão estadual, na gestão federal, você tem um conjunto de pactuações muito mais complexas, muito mais demoradas e precisa administrar muito mais interesses. Imaginem com o gestor municipal aqui da Prefeitura de Vitória, um secretário de Saúde, tem um orçamento de 200, 250 milhões de reais, pode chegar a 300 milhões de reais. Quantos interesses ele não administra? Agora, um secretário de Estado da Saúde administra um orçamento de 3 bilhões de reais. Quantos interesses ele não precisa administrar? A velocidade como a gestão municipal pode caminhar e pode apresentar soluções concretas para o povo, ela tem uma paixão, talvez, uma velocidade muito maior. E aí, quando a gente fala do desafio dos novos gestores no enfrentamento da pandemia, do papel dos novos gestores, a gente precisa deixar claro que o papel de vocês é aquele que vocês escolheram e que o povo escolheu em cada município. Vai ser enfrentar essa etapa histórica, dura e difícil que o nosso país vive e que vocês escolheram, porque todos aqui, quando disputaram a eleição, sabiam que já tinha pandemia, correto? Então, aqui, todo mundo que sabia que não tinha vacina, todo mundo que sabia e conhecia as brigas que o Brasil está totalmente envolvido e metido. Sorte do nosso Estado, do Espírito Santo, que, sob a liderança de Renato Casagrande, a gente conseguiu construir um ambiente no nosso Estado harmonioso, um ambiente que sempre tratou de construir consensos, um ambiente que sempre tratou de construir posições equilibradas num contexto de extrema polarização política e radicalização por parte de alguns grupos na sociedade. E aí o papel de vocês, junto comigo, junto com o governo do Estado de Casagrande, será enfrentar esse 2021, ainda com pandemia, um 2021 que começa, talvez, num pico de uma segunda expansão da doença, ou talvez com uma segunda expansão que possa ultrapassar a primeira expansão em número de internados e óbitos, caso ocorra um descontrole pleno da pandemia no nosso Estado. Só que vocês agora, em dezembro, estão montando as suas equipes. E lembre de um conselho que eu dou para vocês: eu nunca fui prefeito, pretendo não ser prefeito. Admiro muito quem se candidata e tem essa vocação e consegue enfrentar todos os obstáculos e consegue ter essa missão. A velocidade do seu trem, da sua locomotiva na sua gestão, vai estar sempre determinada pelo vagão mais lento. Então, não permita, já que você escolhe quem compõe o seu vagão, que você tenha uma velocidade de 30 km por hora, quando você poderia andar a 120, a 200, a 250, e poder alcançar horizontes mais longos durante o período que você é prefeito da sua cidade. O Estado do Espírito Santo
será para vocês, o governo do Estado do Espírito Santo, o governo de Renato Casagrande, um combustível, né, com um catalisador, um combustível de altíssima qualidade que vai sempre estimular a melhor combustão do motor dessa locomotiva. Agora, mesmo com um bom combustível, mesmo com um bom motor, se o vagão mais lento estiver emperrando tudo, você não vai conseguir entregar nesses 4 anos. E a pandemia não permite erro. Se o governo do Estado do Espírito Santo tivesse errado na projeção que nós fizemos em fevereiro deste ano, quando o Ministério da Saúde dizia que para enfrentar a doença ia abrir 1.000 leitos de UTIs no Brasil inteiro, depois, em março, quando o Ministério da Saúde dizia que ia abrir 2.000 leitos de UTIs no Brasil inteiro para enfrentar a pandemia, só aqui no Espírito Santo a gente já previa abrir 800 leitos de enfermaria, 400 leitos de UTIs, depois atualizamos e chegamos a 715 leitos de UTIs e a 1.500 leitos hospitalares no total abertos para enfrentar a primeira expansão da doença. Nós não erramos na nossa previsão e acertamos no tempo e na velocidade que deveríamos expandir a rede e organizar o Estado para poder enfrentar a pandemia. Deixa eu me organizar aqui com a apresentação. Eu sou o Onésio Fernandes, sou médico sanitarista, especializado em medicina preventiva e social, atuo na área da administração pública, fui gestor em Palmas, capital do Tocantins, uma época muito bonita da minha vida como gestor, como médico. Eu pude sair da atenção do bairro de periferia, onde eu trabalhava como médico da Secretaria da Saúde da Família, do hospital, onde eu era plantonista, para querer fazer na gestão tudo aquilo que eu queria fazer e que eu queria receber da gestão quando eu era médico na atenção primária. E foi uma experiência muito bonita, né? Tivemos lá o prefeito Carlos Amasta, um prefeito do PSB. Nós, de abril a agosto de 2016, em 2016, subimos para 84% de saúde bucal, 100% de cobertura de saúde da família na capital. Criamos núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, em 100% das equipes, com 15 NASFs no município. Eu era gestor municipal e tinha um SAMU municipal que atendia 10 municípios da região. Eu tinha CAPS municipalizado, UPA com farmácia 24 horas dentro da UPA. Foi um momento muito rico, que eu pude perceber o prazer que é fazer gestão pública. O prazer que é poder participar da gestão com pessoas que acreditam na administração e na nossa missão de entregar para a população. E, hoje, no Espírito Santo, podendo compartilhar com vocês aqui, nós vivemos, então, do mês de final de maio até o meados de julho, um período de rápida aceleração da doença do Covid-19 no nosso estado. Alcançamos um platô, uma estabilidade na incidência diária de casos, que foi permanecendo até os meados de julho. Em julho, começaram a cair os casos, os óbitos, as internações de maneira sustentada. E nós abrimos uma agenda de retomada das atividades sociais e econômicas do Espírito Santo. E entre elas, por exemplo, abrimos a possibilidade de retomada das atividades escolares, que foi uma grande aprendizagem para o nosso Estado e um exemplo para o Brasil, de como reconhecer que uma atividade que, na minha opinião, depois dos óbitos, que foi a maior agressão que a pandemia causou no nosso país, no mundo, essa quantidade inaceitável de pessoas mortas todos os dias, hoje, até antes de vir para cá, 36 óbitos registrados no Espírito Santo. Eu não me acostumo com isso, gente, com todo carinho. E peço, não se acostumem, não achem natural morrer tantas pessoas de uma única doença em um único dia. Nós passamos, então, depois dos óbitos, a reconhecer que fechar as escolas era uma grave agressão da pandemia contra as sociedades modernas. E nós decidimos voltar às atividades escolares e percebemos que é possível, sim, reconhecer a atividade escolar como uma atividade essencial e que a escola, sim, pode ser um ambiente seguro para a retomada das suas atividades, mesmo no contexto de uma pandemia, desde que respeitados, estruturados e preparadas as condições para os protocolos sanitários. Nós, então, vivemos um período de queda de casos, de óbitos,
de internações hospitalares, começamos a reverter aquela ampliação que nós fizemos de leitos, que, digo a vocês, nós não construímos hospitais de campanha e não jogamos com a sorte. Nós jogamos com uma decisão serena, responsável, estrategicamente desenhada e planejada, sob a liderança de Renato Casagrande, para poder garantir um fortalecimento permanente do Sistema Único de Saúde e de suas estruturas, para que, inclusive, no pós-pandemia, como legado da nossa estratégia de resistência e enfrentamento, existisse uma nova infraestrutura de saúde disponível ao povo capixaba. E aí nós construímos uma estratégia que prescindiu de ter hospital de campanha, que valorizou a rede própria. Um dado a todos vocês. Antes da pandemia, nós tínhamos aproximadamente 360 leitos de UTIs nos hospitais estatais. Juntando com todos as UTIs adultos, para atender todas as doenças dos hospitais filantrópicos, nós chegávamos aproximadamente a 660 leitos de UTIs disponíveis no SUS do Espírito Santo, para atender todas as doenças. Hoje nós temos aproximadamente 1.200 leitos de UTIs no nosso estado. Uma minoria muito pequena da rede privada, a ampla maioria de hospitais próprios do estado e de hospitais filantrópicos contratualizados que fazem parte da rede pública de saúde. Como legado da nossa estratégia de resistência para poder superar e salvar vidas, vai emergir uma nova infraestrutura assistencial no nosso estado. Nós adotamos um mapa de risco, que é uma metodologia que cruza coeficiente de ativos, quantidade de óbitos, que cruza a capacidade de testagem do município, com a ocupação hospitalar, e chega numa classificação de cada município se ele está num risco baixo, moderado, alto ou extremo, que é o chamado lockdown, como se fala aí. Nós não tivemos que chegar ao risco extremo em nenhum momento no Espírito Santo. Por quê? Porque na nossa matriz de risco, que orienta as medidas qualificadas, aquilo que deve e não deve funcionar e como deve funcionar em cada grau de risco, que somente se nós chegássemos a 90% da ocupação dos leitos hospitalares, alguns municípios poderiam entrar no risco extremo. E como nós não colapsamos ao longo do enfrentamento de toda a pandemia, não foi necessário que, de acordo com a nossa matriz de risco, nenhum município chegasse ao risco extremo. Isso tudo faz parte de uma estratégia, de uma metodologia que vai acompanhar vocês como gestores municipais. Por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro a matriz de risco continua vigente, ela continua sendo um instrumento de enfrentamento e classificação do risco de todos os municípios, e ela irá orientar que medidas cada prefeito deve tomar no seu município. Nós amadurecemos a matriz ao longo do período, ao longo do ano, ajustamos as medidas qualificadas para reconhecer atividades que poderiam ter atividades mais contínuas e atividades que deveriam ter suas restrições. Um comportamento da doença que nós identificamos neste momento é que muitos municípios capixabas, até o presente momento, não tinham vivido de verdade uma primeira grande onda da doença. Alguns municípios do interior tinham tido lá em junho, em maio, em julho, pequenas variações do comportamento de casos, enquanto o estado inteiro, nas grandes cidades principalmente, muitos casos de óbitos, municípios do interior passaram a viver agora, de outubro para cá, uma explosão de casos. Não é verdade, Barrigueira? Nova Venécia, por exemplo, agora viveu muito mais casos do que na primeira, enquanto o estado viveu a primeira expansão. Santa Teresa, Iconha, que passou a pandemia inteira praticamente sem óbitos algum, em 3 semanas, 4 semanas, 5 óbitos. Nós vivemos uma segunda expansão da doença no nosso estado, que ela é resultado de uma segunda expansão nos municípios que tiveram uma primeira expansão no primeiro momento, e também a soma de municípios que agora passam a ter a primeira onda de casos de Covid-19, onda significativa. Nós decidimos preservar as atividades assistenciais nesse momento da segunda onda. Até o presente momento, nós não
Até o presente momento, nós decidimos não suspender as cirurgias eletivas e estamos recomendando explicitamente que a atenção básica funcione na sua plenitude. Os principais pacientes que evoluem a condições críticas e a óbito pelo Covid-19 são pacientes idosos e pacientes que possuem comorbidade, em especial cardiopatias, a hipertensão, arritmias e a diabetes mellitus. Não é possível fechar a atenção básica ou restringir a atenção básica neste momento para qualquer das suas atividades. O Brasil é o país do mundo onde mais morreram gestantes de Covid-19. Nenhum país do mundo, somos o primeiro país do mundo em número de gestantes que perderam a vida com Covid. Não é possível que, neste início de governo, nós possamos incluir na nossa agenda, restringir qualquer atividade da atenção primária de saúde. Da mesma maneira como nós decidimos estabelecer a permanência das atividades assistenciais e eletivas. Ocorre que, eu vou chegar agora nesse ponto, se ocorrer um aumento muito grande e sustentado de casos, nós podemos suspender algumas atividades eletivas nos hospitais, porque essas atividades eletivas, elas competem com equipes de recursos humanos, com medicamentos e com estrutura que pode ser necessária utilizada para o Covid-19. Mas a nossa diretriz, a nossa premissa é preservar, sempre que possível, as atividades eletivas. Para 2021, o que vai acontecer em janeiro, quando todos vocês assumirem as suas prefeituras e poderá ter de cenário epidemiológico no Espírito Santo? A gente pode ter dois cenários. Um cenário que pode ser a repercussão das aglomerações e festas de fim de ano, do turismo, que aumenta a população, principalmente dos municípios do litoral, de uma continuidade desse comportamento de aceleração da curva de casos, de internações e de óbitos no nosso estado. Nós, no dia de ontem, estávamos a 75 pacientes dias internados, a menos do que tivemos no pico da pandemia, início de julho. Nós chegamos a ter 600 pacientes dia internados em UTIs, somente com Covid-19 no nosso estado. Lembram quantos leitos tinha para atender no SUS do Espírito Santo todas as doenças antes da pandemia? 660. Em um único dia, somente com uma única doença, chegamos a ter 600 pacientes dia. Ontem nós tínhamos 525 e hoje 535. Se tivermos um crescimento de mais 65 pacientes dia internados em UTIs, iremos alcançar o pior momento da primeira onda de casos no Espírito Santo. Entre 22% e 33% dos pacientes internados em UTIs evoluem a óbito, dependendo do hospital, dependendo do perfil da unidade. Nós estamos tratando de um contexto onde hoje vivemos uma aceleração de casos, de internações e de óbitos. No entanto, alguns sinais se apresentam de possibilidade de estabilização do número de óbitos. Alguns sinais se apresentam com a possibilidade de estabilização da curva de casos. Se isso ocorrer, nós podemos ter um cenário B, aonde seria de um novo platô, num nível menor do ápice da primeira onda, e que pode caminhar para final de janeiro, fevereiro, voltar a ter uma fase de recuperação. No entanto, o cenário A é o cenário onde eu tenho uma continuidade de aceleração, e vai continuar crescendo até a primeira quinzena de janeiro, e depois alcança um platô, um pico, algumas semanas e uma estabilidade com queda. Isso pode ocorrer como resultado do comportamento da doença das diversas regiões do Espírito Santo. Eu torço e desejo que ocorra o cenário B.
que a gente não alcance a quantidade de internados da primeira onda, que nós não alcancemos a quantidade de óbitos por dia na primeira onda. Infelizmente, por semana epidemiológica, alguns municípios já têm igual ou mais óbitos na semana do que no pior momento da sua primeira onda. Esse contexto, ele exige o quê? Ele exige respostas concretas. Além desse, e esse comportamento que tem no Espírito Santo, ele não é um comportamento do Espírito Santo. Ele é um comportamento nacional. Eu conversei nos últimos dias com o secretário de Saúde de Santa Catarina. Eu sou catarinense. O André me desenhou um cenário muito duro, muito difícil, aonde inclusive eles têm muito mais casos do que na primeira onda. Chegou a ter, no estado de mais de 7 milhões de habitantes, menos de 100 leitos de UTIs disponíveis para atender pacientes com Covid-19. A rede privada mandando os pacientes da rede privada internar no SUS. Em outubro, conversando com o secretário Cabeto do Ceará, ele me dizia: Nésio, eu estou com a malha aérea aberta, todo dia chega 1.000 turistas da Europa aqui no Ceará. As minhas UTIs estão voltando a encher. O mesmo com o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Este comportamento da pandemia é um comportamento assimétrico, mas que vai novamente alcançar todos os estados do país. Nós vivemos um desastre epidemiológico. Uma situação excepcional que exige forças redobradas a serem empenhadas. E, neste momento, não temos vacina disponível no Brasil. Em alguns países que apostaram no desenvolvimento da vacina, em alguns países que estimularam a vacinação, que apostaram na ciência, que investiram recursos nisso, desde semana passada, pessoas já estão sendo imunizadas e vacinadas. O Brasil fez outras apostas e decidiu outras polêmicas, que nos levarão a ter a vacina disponível para os primeiros grupos prioritários, possivelmente a partir do mês de fevereiro do próximo ano. Sendo que a expectativa de vacinação ampla da população deve ocorrer somente a partir de julho, no segundo semestre do ano que vem. Nós devemos estar até junho aplicando a primeira e a segunda dose nos grupos prioritários. A doença, ela passa a ter um comportamento de doença que faz parte do nosso cotidiano, assim como outras doenças. A influenza, a dengue, a zika, a chikungunya, a hanseníase, a tuberculose e outras doenças infecto-contagiosas. Não há expectativa entre nós médicos de que a doença vá desaparecer, surge, de repente desaparece. Não. Nós acreditamos que ela tem um alto potencial de endemização, de se tornar mais uma doença do nosso cotidiano. Que num contexto de vacinação ampla da população, ela pode surgir como uma doença leve, sem evoluir a condições graves e críticas em pessoas suscetíveis e vulneráveis. Nós viveremos também, neste momento, já uma pressão da demanda reprimida das outras doenças. Nós vivemos também, neste momento, uma concomitância de uma condição de saúde anterior que era conhecida. Antes da pandemia, a gente coexistia no sistema, com a pressão das doenças infecto-contagiosas e nutricionais já conhecidas. A gente coexistia com as infecciosas já conhecidas, como a dengue, a hanseníase, a tuberculose e outras. A gente vivia com a pressão das doenças crônicas não transmissíveis, com a pressão do infarto, das compensações metabólicas, da diabetes. Se sobrepõe a isso agora a pandemia. E nesse período agora, também vai se sobrepor a pandemia no Espírito Santo, o comportamento das arboviroses. Os vossos municípios vão ter sérios problemas com a dengue.
Alguns municípios que não tinham os subtipos da dengue, que levaram a grandes epidemias de dengue ano passado, antepassado, na Grande Vitória, por exemplo, aqui em Vitória, podem já ter chego a outros municípios. O risco de Cariacica ter uma explosão de dengue este ano é muito grande, porque nós temos a expectativa que esse subtipo já comece a circular também em Cariacica e o mesmo no interior do estado. Em paralelo a isso, temos a pandemia para poder enfrentar. E para poder enfrentar uma situação extraordinária, é necessário ter comando. Aqui no Espírito Santo, toda sexta-feira, entre 3 horas e 5 horas da tarde, Renato Casagrande ele reúne um staff de secretários, reúne alguns assessores, reúne o corpo de bombeiros e faz uma avaliação do panorama da pandemia. Isso é um rito obrigatório, inadiável. Já perceberam que o Renato Casagrande, quando dá uma coletiva, ele dá a coletiva sem papel, sem anotação, com um domínio seguro, profundo, do tema da pandemia e da realidade do nosso Estado? O Estado do Espírito Santo tem comando, tem coordenação. É preciso que cada município, que você, prefeito, seja o comandante do enfrentamento da pandemia no seu município. Seja quem consiga coordenar tanto as ações da saúde, quanto da Defesa Civil Municipal, das outras secretarias, da sociedade civil, do controle social, do diálogo permanente com a sociedade, porque você tem a legitimidade republicana de liderar seu município. A criação dos Centros de Operações Especiais na área da saúde foi uma orientação que nós demos no início da pandemia para que cada município criasse o seu. Utilize essa ferramenta. Reúna, revitalize os Centros de Operações Especiais. Crie a disciplina de semanalmente sentar-se com um grupo de staffs do seu governo para poder avaliar o comportamento da doença no seu município, na região e no estado. Muitos recursos financeiros foram aportados pela União e pela bancada federal ao Estado e aos municípios. Muitos de vocês vão receber em conta um superávit aí, e recursos. Vão receber excesso de arrecadação no próximo ano, com novos recursos que vão cair em conta, e que vão permitir que vocês organizem, desde janeiro, um conjunto grande de ações de enfrentamento e de controle da pandemia. O diagnóstico da doença, ele é fundamental para poder, primeiro, reconhecer qual que é o comportamento dela. A famosa subnotificação. Se o seu município tem uma letalidade maior que 2, o seu município é um forte candidato a ser um município que seja caracterizado por ser um município de baixa testagem, ou que testa numa proporção menor que o Espírito Santo. Nós precisamos garantir que tanto o diagnóstico clínico quanto o diagnóstico laboratorial, ele seja garantido à população do Estado. Nós, no dia de hoje, começamos um processo de credenciamento de 6 laboratórios privados do nosso Estado. Fizemos um pregão da compra de 100 mil testes de antígeno, que é um outro tipo de teste rápido, que não é aquele de tirar o sangue da ponta do dedo digital. Você faz com a coleta do cotonete nasal e que dá o resultado em 15 a 30 minutos, dependendo da marca, para poder utilizar nas UPAs, PAs e hospitais do nosso Estado. Esse teste, ele não descarta a doença, mas quem confirmar é Covid. Quem não confirmar tem que fazer o PCR em tempo real. Os municípios possuem recursos para poder comprar também testes de antígeno, credenciar a rede privada e incrementar, para além daquilo que o Estado oferece, a testagem dos seus pacientes.
O mundo inteiro reconhece como uma boa prática no enfrentamento da pandemia a testagem ampliada de massa. Nós, no Espírito Santo, não adotamos a orientação do Ministério que foi dada no início de testar somente pacientes graves. Nós, no início, incrementamos a capacidade de testagem do LACEN, chegamos a fazer 3.100 testes por dia no LACEN. Hoje a gente varia entre 1.500 e 2.200 testes por dia, com uma estabilidade importante. E agora vamos incrementar com a capacidade de fazer mais 2.000 testes por dia com a rede privada e com os testes de antígeno que a partir de janeiro vão estar disponíveis. No entanto, o diagnóstico do Covid-19, ele não é só por laboratório. Um amigo apresentou um quadro de sexta-feira de febre, tosse, decaimento, fez o teste do Covid e deu negativo. Eu não dei alta para ele, eu falei, você vai permanecer em isolamento, vai repetir o teste na terça-feira. Por quê? Porque existe nos pacientes suspeitos, sintomáticos, o falso negativo. E se você é suspeito, você tem que fazer isolamento em casa, separado dos seus familiares, igual se fosse confirmado pela doença. Mesmo que você só tenha dor de garganta. Porque em muitos casos a doença só evolui com dor de garganta, só com mal-estar geral, não é? E se sair de casa, pode ser preso, tem que ser denunciado para o Ministério Público, a Polícia Civil, porque é passivo de crime, infração do Código Penal. Vocês serão a maior autoridade sanitária do município para poder fazer cumprir a legislação nos seus municípios a partir de janeiro. Nós temos um sistema web de notificação de doenças, o SUS-VS. É a partir dele que o médico, o enfermeiro, o técnico notifica a doença, todas as doenças que são de notificação compulsória, e a partir dele, todos os dias, às 3h15 da tarde, a gente atualiza o painel, roda o banco de dados, atualiza, e a população capixaba sabe o que está acontecendo. Outro dia me disseram que tinha maquiagem dos dados. Nós temos mais de 6.000 pontos de notificação no Espírito Santo. Imagina eu combinar com 6.000 pessoas maquiar dado. O que um médico no seu município notificar no sistema às 2h59 da tarde, não é Covid, tá? Às 2h59 da tarde, às 3h15 sobe para o painel. Se lá no hospital do seu município notificar que alguém morreu às 3h02 da tarde, às 3h15 sobe para o painel. Transparência plena. Nós decidimos e fizemos essa opção no nosso estado. É muito melhor ser transparente. É muito melhor envolver as pessoas com a verdade. E nós temos então o painel de indicadores, nós temos ali o nosso painel que todos os dias vocês podem atualizar, ver o seu município, por bairro, o comportamento por dia, o acumulado por semana, por mês. E é um instrumento importantíssimo para poder acompanhar toda a evolução dos casos. Eu acompanho, eu faço a gestão por aquele painel. O mesmo painel que vocês podem acessar, eu acesso e faço a gestão da pandemia por ali. A sua vigilância epidemiológica tem acesso ao dado interno do sistema do seu município. Ela pode fazer ainda outras análises além daquela que está no painel. Se um médico notificar um caso no seu município e daqui a 10 dias alguém não for lá nesse sistema SUS-VS dizer que ele foi curado, ele vai continuar como ativo e o seu município pode entrar no risco alto ou no risco moderado, porque a sua equipe da saúde não fez a alta do paciente no sistema. Atenção, a produção de dados epidemiológicos é fundamental para a atividade econômica do seu município. O monitoramento com oxímetro dos idosos. Nós compramos 4.000 oxímetros agora, em janeiro vai estar chegando nos municípios de vocês. Já recebemos uma doação grande do Todos pela Saúde, que já foram distribuídos na atenção básica. E nós estamos recomendando que os idosos com mais de 70 anos, 60 anos, que é do grupo de risco, tenham um oxímetro todos os dias para poder ver como é que está a sua saturação.
Às vezes a pessoa está com oxigênio baixo em sangue e está falando normal. E de repente, que a gente chama de hipoxemia silenciosa. Quando vê, cai, entuba do nada. O oxímetro é capaz de descobrir se a pessoa está oxigenando mal. Mas não adianta o oxímetro para dar para criança, para adolescente, para quem faz parte desses 90%, 97% de casos. E para tudo isso, para poder enfrentar a pandemia, é necessário o funcionamento pleno do serviço de saúde. A mobilização social é importante, gente, e estimular parcerias com a Associação de Comerciantes, a indústria, com igrejas, com líderes religiosos, com associações de moradores, ajudam a legitimar as posições de enfrentamento da doença. O Renato Casagrande, quando tem que tomar decisões duras e difíceis, reúne o Fórum das Federações para apresentar a realidade do Estado. Junto ao setor produtivo ligado à agricultura, à indústria, ao comércio, dialoga com os religiosos, porque com o diálogo e dando esse protagonismo, esse espaço, você consegue uma legitimação e alcance as suas medidas. É necessário combater os movimentos anti-vacinas. Tenham claro isso. O Brasil pode perder a guerra contra a pandemia, porque o vírus da antissistema, o vírus da antivacina, das lógicas antissistema, podem convencer grande parcela da população a não se vacinar. Não permitam, não vacilem em combater todas as teses anticientíficas. Não existe medicamento para vacina. Uma das polêmicas da primeira expansão foi os famosos kit Covid. Não funciona. Não criem ilusões. Semana passada, conversando com um médico intensivista que atua na rede pública e privada, ele falou assim: Nésio, na rede pública, eu estou vendo o paciente internar melhor e mais cedo, e na rede privada, eu estou vendo os pacientes da rede privada, na esperança que vão se curar com o kit Covid, ficando em casa, na expectativa que vão se curar porque estão tomando aquele kit, e quando chega para o hospital, chega grave. O diagnóstico tem que ser precoce, a orientação tem que ser precisa e certeira, e se o paciente cair na oximetria, tem que ir para o hospital, para uma enfermaria internar, para observar, e para poder ter um acesso rápido, uma intervenção oportuna dentro do hospital. Não caiam em ilusões. Eu não faço medicina tabajara. Eu faço medicina orientada pela evidência científica, gestão orientada por resultado. Nós já compramos 7 milhões de seringas, suficiente para vacinar toda a população capixaba. Tanto as vacinações ordinárias, quanto a vacinação do Covid-19. Nós compramos cada seringa a 19 centavos. As licitações que estão licitando hoje no Brasil estão saindo a 70, 80, 90 centavos. O Estado se preparou e se organizou. Essas seringas estarão disponíveis já a todos vocês, se tiver vacina, em janeiro. Em fevereiro, nós esperamos que a vacina chegue para que vocês possam executar a vacinação. Quem executa a vacinação é o município. A União compra a vacina, a União financia a compra de alguns equipamentos para as salas de vacinação, o Estado organiza os planos, o plano estadual, coordena os municípios, entrega a seringa e apoia o município. Mas quem decide se vai ser com agendamento ou sem agendamento, se vai ser com fila ou sem fila, se vai ser aqui ou acolá, é o município. Acertem na escolha do secretário municipal de saúde e acertem na escolha dos responsáveis pela vigilância e pela vacinação do seu município. Se for uma pessoa que só sabe dizer do tipo, não dá, não pode, não tem como, não consigo, vai ser um vagão lento na sua locomotiva. Coloque pessoas destemidas, ousadas, organizadas, capazes de entregar e fazer o que tem que ser feito no prazo. E responder a contingências. Então, é necessário que todo mundo revise já na transição o estoque de EPI, o estoque de proteção individual para os seus trabalhadores.
é necessário que as vacinas tenham segurança, gente, e eu estou falando do risco de roubo, do risco de pessoas de má fé, mal intencionadas, bandidos quererem roubar as vacinas que vão para o seu município. Nós vamos garantir escolta até o município para levar a vacina, junto com os caminhões. Só que quando a vacina chega no município, ela é de responsabilidade do município. Desenvolvam estratégias que garantam a segurança, porque isso pode ocorrer no nosso país. Não duvidem de termos a infeliz notícia de algum lugar de pessoas querendo até destruir as vacinas, como uma medida de sei lá, proteção da sociedade contra a conspiração chinesa. Gente, tem louco para tudo. Então é necessário estruturar respostas rápidas, gente. Então organizem rapidamente as vossas vigilâncias municipais, a sua Secretaria Municipal de Saúde. Na atenção básica é possível fazer o acesso rápido ao paciente com sintoma respiratório. É possível a atenção básica coexistir plenamente e atendendo todos os pacientes suspeitos. Nós caminhamos para explicitamente orientar a retomada da educação em todos os seus níveis a partir do próximo ano. O Estado do Espírito Santo já trabalha com a premissa de que a educação é um serviço essencial e que deve ser a última atividade a ser finalizada. Nós, ao longo do mês de janeiro, iremos apresentar um protocolo, um conjunto de medidas que poderão modelar, por exemplo, a quantidade de alunos por aula, por escola, dependendo do risco que o município está. Alternância, mas nós não iremos validar, referendar e iremos explicitamente, a partir do próximo ano, recomendar que as aulas retornem. Ainda que seja com 30%, com 40%, com 50%, ou com 80% ou 100% da matrícula presencial, dependendo da situação epidemiológica do nosso estado. Vocês vão se enfrentar a um ano muito difícil para poder vencer a grande evasão escolar decorrente da suspensão das aulas este ano. A Unicef, a OMS, grandes organismos internacionais, todas já estão explícitas e claras em reconhecer a essencialidade da educação. Vocês vão conviver um ano que não vai ter carnaval no primeiro ano de gestão de vocês. Não vai ter carnaval, gente. Não vamos autorizar, não vai ter carnaval. Vamos começar o ano ainda sem grandes shows, sem grandes atividades, porque ainda tem pandemia, ainda tem muitas pessoas morrendo, e é necessário respeitar a doença, essa pandemia, que ela assumiu uma proporção internacional que a gente não vê. Quando a gente vê, é porque a doença já afetou o nosso conhecido, a pessoa amada, querida. E é preciso, então, manter a humildade diante da tamanha violência epidemiológica, tamanho desastre que a gente vive, mas levantar a cabeça ereta, deixar o coração tranquilo e enfrentar, porque a gente consegue resistir e consegue vencer. Mas para isso é preciso ter gestão pública, ter comando, optar pelas evidências científicas, pelas melhores práticas e da unidade de todo o povo e de toda a República. Não tem dúvida nenhuma que a gente tem grandes chances de acertar como país em 2021. Vou concluir aqui dizendo que em janeiro a gente vai organizar várias oficinas regionais com prefeitos e secretários municipais de saúde para apresentar toda a carteira de projetos estratégicos que o Estado quer estar desenvolvendo com os municípios e que nós temos para a segunda metade do nosso governo estadual e a primeira metade para os governos de vocês. Nessas oficinas a gente vai construir um conjunto grande de pactuações para, em março, nós pretendemos realizar um grande evento que vai ser mix, presencial e online, da saúde dos gestores municipais, para poder criar um novo pacto pela saúde capixaba e relançar a atenção básica, a atenção primária em saúde no Espírito Santo. Nós começamos o governo de Casagrande como o quarto pior estado na cobertura de atenção básica do país.
Chegamos a ter a 8ª pior cobertura. E apostamos muito que essa geração de prefeitos municipais será aquela que irá conduzir o Espírito Santo a ficar entre as 5 melhores coberturas de toda a família do país. Existem recursos financeiros para isso. Eu sou capaz de provar para todos vocês, matematicamente, com normas, com portarias do Ministério, como a atenção básica ela tem um bom financiamento e sustentável. Basta o gestor querer fazer acontecer. Então, agradeço o convite a todos vocês. Nós queremos uma atenção básica, só para concluir, que seja resolutiva, ampla, que ela tenha um escopo ampliado de atribuições e que ela, de fato, consiga alcançar o respeito e a autoridade com todos. Um abraço grande do governador Renato Casagrande, saudações, parabéns a todos vocês. Resistiremos e venceremos. Muito obrigado.